Diferentes pontos de vista, múltiplas opiniões. Um programa onde os personagens do nosso tempo debatem com os nomes mais importantes do jornalismo baiano. No ar, Coletiva. Olá, tudo bem? Está no ar mais um Coletiva Eleições 2022. Na verdade, o primeiro desse ano. Nosso primeiro entrevistado é o pré-candidato do PSOL, Kleber Rosa. Vamos agora ao perfil do candidato. Nascido em Salvador, Kleber Rosa faz sua estreia na disputa eleitoral deste ano pelo Partido Socialismo e Liberdade. Ele é cientista social, graduado pela Universidade Federal da Bahia e especialista em educação inclusiva e diversidade. Professor de Sociologia da Rede Estadual de Ensino, é também investigador da Polícia Civil da Bahia há 22 anos e ativista do movimento negro. Atualmente é diretor da Federação dos Trabalhadores Públicos do Estado da Bahia, secretário de Comunicação do PSOL e dirigente nacional do partido. E agora que você já conhece aí Kleber Rosa, eu sei que muita gente conhece, né, e viu o perfil dele, vou apresentar a bancada. Quem é que vai dividir esse bolo, essa torta aqui com a gente hoje? Juliana Nobre, ela que é jornalista da Salvador FM, está com a gente? Obrigada, André. Obrigada, Isabela, pelo convite. Matheus Caldas, ele é jornalista do Aratu On. Bom dia, gente. Obrigado pelo convite. Vamos destrinchar aqui o que Kleber tem para falar para a gente, né? Pois é, Isabela Garrido, a nossa colega aqui da TV da Rádio Can, apresenta o Madalenas na TV e na Rádio Can, jornalista. Olá, pessoal. Obrigada, André, pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês. Agora que vocês já conhecem o entrevistado e a bancada, vamos seguir as regras do programa. Regras do Coletiva Eleições 2022. O Coletiva Eleições 2022 terá 2 blocos. No primeiro bloco, os 4 jornalistas farão perguntas sobre saúde, educação, mobilidade, geração de emprego e renda, políticas sociais e segurança. O candidato terá 2 minutos para responder. No segundo bloco, além de perguntas temáticas, o candidato responderá perguntas com tema livre e os jornalistas perguntarão sobre o que quiserem. O candidato também terá 2 minutos para a resposta. O programa será encerrado com as considerações finais do candidato a governador da Bahia. Começar com o nosso bloco, né, com as perguntas temáticas, mas a pergunta que não, a pergunta de $1 milhão de dólares ou de reais, eu não sei, né? Kleber Rosa, em primeiro lugar, você pode se apresentar, conversar com o público que assiste a TV Can, que ouve a Rádio Can em toda a Bahia, em todo o mundo agora com o negócio de aplicativo, né? Por que você quer ser candidato a governador do estado da Bahia? Bom, primeiro agradecer a vocês pelo convite, parabenizar a TV Câmara por essa iniciativa. Processo eleitoral é feito, sobretudo, do debate de ideias, então a TV Câmara mostra aí a sua importância em protagonizar esse espaço. Agradecer a você, André, a Isabela, a Juliana, a Matheus. Juliana, que já me entrevistou lá na Salvador FM, me recebeu muito bem. Eu sou Kleber Rosa, né, tenho 48 anos, sou, antes de qualquer coisa, um ativista da luta antirracista. Me forjei nesse processo, desde garoto, aos 16 anos, comecei a militar no movimento estudantil, no Colégio Manuel Devoto. Depois fui para a universidade, fui protagonista da luta pelas cotas raciais, pela inclusão da população negra nas universidades. E saí, me formei, hoje eu sou professor de Sociologia da Rede Pública do Estado da Bahia, sou investigador da Polícia Civil. Nesses 2 espaços, eu milito também, né, na educação a partir da minha formação acadêmica. Hoje eu sou mestrando em educação de jovens e adultos, sou especialista em educação inclusiva e diversidade. E, obviamente, que a questão da segurança pública, a qual eu atuo profissionalmente, exige uma atenção especial. Então, eu sou fundador do movimento dos policiais antifascismo e, nesse espaço, eu procuro analisar e mobilizar criticamente esse perfil da segurança pública que está posta não só na Bahia, né, mas no Brasil. Então, isso é um pouco aí de quem é Kleber Rosa e, ao longo da nossa entrevista, a gente vai aproveitando outros espaços para ir se apresentando um pouco mais. Pois é, vamos abrir aqui a nossa temporada de perguntas com Juliana Nobre. Ela fará uma pergunta sobre educação. Pois é, Kleber, educação com certeza vai ser uma das grandes temáticas aí, né, dessa eleição desse ano.
A Bahia teve um dos piores índices, né, de educação, principalmente durante a pandemia. Ficamos um ano praticamente sem escolas, né, sem nenhum tipo de aula para os nossos estudantes. Estruturas também, as estruturas das escolas no interior da Bahia também são muito ruins. Queria saber o que você pretende fazer caso seja eleito governador da Bahia. Vamos lá. Bom, o debate sobre educação, para mim, se divide em 3 eixos. Primeiro, a gente discutir concepção de educação, né? Para que a gente quer educar, que futuro a gente quer para os nossos educandos. O segundo tem a ver com a organização estrutural do funcionamento da própria educação. E o terceiro é as condições, né, a retaguarda para garantir que os nossos educandos, que os nossos estudantes permaneçam em sala de aula. Então, o que a gente vê hoje na Bahia é um processo de militarização das escolas, que vai de encontro àquilo que a gente entende como educação cidadã. Então, na verdade, para nós, é importante resgatar Nilma Lino, que faz um debate sobre a inclusão racial e o debate de educação das relações raciais, hoje é uma figura que é destaque no Brasil. É importante a gente resgatar Anísio Teixeira com seu projeto de escola de tempo integral, né, com educação completa, que inclui arte, que inclui esporte, que inclui lazer, com uma formação completa dos estudantes. E é importante Paulo Freire, que traz para a gente o debate sobre uma educação para a formação cidadã. Do ponto de vista da estrutura, valorizar o professor, rever a estrutura de carga horária, priorizar o espaço para que o professor possa se formar, possa produzir conteúdos e diminuir a sua carga horária em sala de aula. Dessa forma, a gente avalia que o desempenho do professor e o ambiente da sala de aula, ele se torna muito mais efetivo. Por último, garantir a retaguarda. Nossos estudantes vivem situações de vulnerabilidade social e é importante que o Estado garanta a esse estudante condições mínimas para que ele consiga se manter na sala de aula. Então, obviamente, a gente destrincha isso no momento adequado, mas esses 3 eixos são os eixos que a gente quer defender nesse processo. Pois é, o senhor encerrou a resposta tocando no tema que vai ser o tema da segunda pergunta de Matheus Caldas, e é uma coisa que todo baiano hoje espera muito do próximo governador do estado da Bahia, que é a questão de segurança, né, Matheus? Exatamente, André. Hoje a segurança pública é um dos calcanhares de Aquiles da gestão do governador Rui Costa e vem sendo atacada por todos os pré-candidatos, a Semineto, o João Roma e o senhor também. Só que cada um tem uma direção diferente de que forma agir na segurança pública. O senhor, inclusive, já fez algumas críticas as propostas dos outros candidatos, principalmente a do ACM Neto, que fala muito sobre o enfrentamento da polícia à questão da criminalidade e do crime organizado. Eu queria saber quais são suas propostas e o que difere o senhor dos outros pré-candidatos em relação à segurança pública, lembrando que o senhor é policial civil. Bom, eu sou, de fato, investigador da Polícia Civil e sou fundador do movimento dos policiais antifascismo. É um movimento que busca mobilizar setores da própria instituição policial e setores externos numa análise crítica ao modelo de segurança pública implementado no Brasil e na Bahia. É um modelo que, na verdade, produz mais violência, é um modelo focado na letalidade, no confronto, secundarizando em absoluto a inteligência policial e, sobretudo, a investigação policial. Os outros candidatos não se diferenciam, as críticas são críticas que vão na linha do conservadorismo e da defesa desse modelo. Sem romper com esse modelo, a gente não consegue rediscutir segurança pública. Então, para nós, esse modelo é o que produz violência. É fundamental que a gente tenha menos letalidade, menos confronto e mais inteligência policial, mais investigação policial. Nesse sentido, a nossa crítica está nos números que refletem o absoluto fracasso desse modelo. A Bahia bate recorde de letalidade produzida, por exemplo, por forças policiais. Isso não nos diz nada? Isso não revela para a gente o fracasso, né? Primeiro, o diagnóstico de que é necessário enfrentar as drogas dessa maneira. Então, mudar o eixo da política de drogas. Precisamos discutir isso de forma séria. E aí o ACM Neto diz que é contra o debate sobre legalização ou não, né, da maconha, por exemplo, e é a favor do aumento, né, da força policial,
comparando, inclusive, com que os policiais teriam armas menos potentes do que os bandidos, como se ele quisesse comprar canhão para a polícia. E nós temos consciência, todo cidadão hoje tem consciência de que é necessário mudar o eixo. Então, é possível ter polícia e investigação sem produção de violência. Pois é, está respondido, só que essa pergunta meio que mudou um pouco do nosso roteiro aqui, né? Isabela já me cutucou aqui, ela ia para um tema, já quer outro, até porque segurança é o top trend do momento. Isabela agora vai fazer uma pergunta e vai continuar no tema segurança. Pré-candidato Kleber Rosa, o senhor fala muito sobre investigação, né? Que é importante dar lugar, investir em investigação na polícia. E aí eu queria saber como é que o senhor pretende conduzir essa vertente da investigação, sendo que a gente sabe que nas periferias, muitas vezes a população ela é acuada tanto pelo tráfico quanto pela própria polícia. E existe o corporativismo policial também. Então, como a gente consegue resolver essa situação, enfatizando a investigação para chegar nos verdadeiros culpados da opressão da população? E driblando esse corporativismo, driblando essas forças que a gente sabe que também existem dentro da polícia para oprimir a população da periferia. Olha, o governador, ele é a autoridade máxima no Estado e ele só precisa ter coragem para tomar decisões. Nós temos duas polícias. Uma é a polícia militar, que tem o papel de inibir o crime, por isso ela é ostensiva. E nós temos a polícia civil, que tem o papel de investigar, descobrir a autoria e, obviamente, ao investigar, também desmontar esquemas de organização criminosa. Então, cabe à Polícia Civil fazer o papel de investigação. Nós temos, na verdade, uma opção política por um modelo de enfrentamento, possivelmente porque da mídia, né, porque dá cartaz, os governos vão saindo com altos índices, dando a impressão de que está combatendo a violência e, na verdade, gerando mais violência. As estruturas do Estado já existem. O que nós precisamos é valorizar a Polícia Civil, reestruturar a Polícia Civil, reorganizar a Polícia Civil. Óbvio que isso envolve reorganizar também a Polícia Militar. Mas só para vocês terem ideia, eu trabalhei no Nordeste de Amaralina, é um complexo com mais de 80 mil pessoas. É maior do que a metade dos municípios da Bahia. E lá, o serviço de investigação tem 5 policiais, 6 policiais, não sei hoje, talvez 7. Né? Ou seja, não é sério isso. Enquanto isso, a gente vê um reforço permanente e absoluto da Polícia Militar. A Polícia Militar é importante, ela cumpre um papel, precisa cumprir. Mas nós precisamos priorizar a investigação. Então, é através da investigação de uma estrutura que já existe, Isabela. Então, assim, o que nós precisamos é de um governo que tome a decisão, que valorize a polícia, que faça concurso para a polícia, que reorganize a estrutura, que valorize o profissional que está na ponta ali do trabalho. Então, não tem muito mistério, é a gente escolher para que lado nós queremos ir. E o meu lado é o lado da promoção da paz. Por isso, a gente investiga e resolve o problema no seu nascedouro. Pois é, está respondido. Está todo mundo querendo falar de segurança pública aqui. Bora. Eu não sei se é inclinação a falar de um tema que é domínio do nosso entrevistado, do pré-candidato Kleber Rosa, já que ele é servidor da Polícia Civil de carreira, de 22 anos de policial, ou se realmente é porque nós estamos vivendo, né, uma total insegurança, e não é mérito só do Estado da Bahia, não, né? É o Brasil, para a gente não querer politizar aqui o discurso, o Brasil sofre pela questão da segurança. Então, eu não vou virar a chave, não, Juliano Nobre. Eu vou fazer a pergunta, né, porque é a minha vez de perguntar, e depois eu acho que você vai continuar também, né, em segurança. E talvez seja isso, Kleber Rosa, a sua motivação, né, você como baiano, né, como cidadão dessa cidade, como, né, cidadão desse estado, e você sabe que você tem condição de fazer, tem competência. A segurança também foi uma das coisas que mais te motivaram a querer ser governador? Sem dúvida nenhuma, a segurança. Mas é difícil escolher o que motiva a gente pensar um destino diferente para a Bahia. Eu diria que, no geral, não tem nenhum dos candidatos que estão postos aí... Os pré-candidatos. Perdão, os pré-candidatos, exceto, talvez, o candidato do PCB, que eu ainda não ouvi se colocar, mas pela história do próprio partido eu sei de que lado se posiciona. Mas os candidatos que estão aí são candidatos que têm relações com setores conservadores e que promoveram ao longo das últimas décadas na Bahia aquilo que a gente chama de modernização conservadora.
ou seja, a ideia de modernizar o Estado sem mexer nas estruturas hierárquicas de poder, mantendo as desigualdades sociais. Então, o nosso povo vive hoje como vivia há 50 anos atrás, como vivia há 100 anos atrás. Então, é necessário ter um governo que inverta isso. É necessário ter um governo que tenha compromisso umbilical com a necessidade de combater a fome, com a necessidade de construir casas, de garantir dignidade de moradia, que garantir um programa de renda mínima. É inadmissível que a gente tenha um único cidadão, uma única cidadã na Bahia que não tenha uma renda. Nós precisamos garantir que as pessoas comam. É dessa forma que a gente mantém as pessoas vivas na sociedade, exercendo o seu papel de cidadão e cidadã e contribuindo com a própria dinâmica e o enriquecimento do Estado. Então, eu desejo governar a Bahia para fazer o que nenhum dos outros candidatos fazem, e eles têm história e estão comprometidos com modelos desse tipo. Então, não podem nem dizer que agora vão fazer diferente. Eles seguem disputando quem fez as melhores obras. Enquanto faz obra, o povo vive embaixo da ponte. Então, o que nós precisamos é justiça social, é cidadania plena para o nosso povo. Pois é, agora vamos conversar, vamos passar para a Juliana Nobre. Ela que lá na Salvador FM deve receber muita ligação de ouvinte, falando muito sobre a cidade, sobre o Estado, e certamente deve ter um termômetro aí sobre a questão da segurança nos bairros de Salvador e no estado da Bahia de modo geral. A pergunta é segurança, né, Juliana? Muitos ouvintes, de fato, ligam, né, falando sobre os problemas nas comunidades, sobre essa questão da violência mesmo dos policiais contra a própria população, como a Isabela falou. Mas eu queria saber, Kleber, em relação à descriminalização da maconha, né? Você até comentou, e nos últimos dias, inclusive, gerou um pouco de polêmica, né? O secretário de Segurança Pública, o Ricardo Mandarino, falando, né, sobre essa questão, falando favorável. A gente sabe que ele é favorável sobre essa questão. Queria saber a sua opinião, se você acha que esse é o caminho, que se a gente realmente precisa debater, como é que a gente dá esse pontapé? Juliana, eu não tenho dúvida de que nós precisamos fazer um debate sério sobre política de drogas. A questão central é que opção o Estado brasileiro, o governo da Bahia e os governos de uma forma geral fazem na relação com a política de drogas. Hoje, a relação com a política de drogas é uma relação da guerra, naquilo que a gente tem chamado de guerra às drogas. Só que não se faz guerra contra coisas, se faz guerra contra pessoas. E nós temos uma produção de violência e de mortes em função dessa suposta guerra. Isso é de uma ignorância, de uma imbecilidade absurda. Nós precisamos tratar as drogas, essas que são hoje ilícitas, como a gente trata as outras drogas lícitas, com políticas públicas de desestímulo. Só para a gente ter um exemplo, para a gente comparar e as pessoas entenderem. A política pública sobre álcool é diferente da política pública sobre tabaco. Significa dizer que, como resultado, ao longo das últimas 3 décadas, o número de fumantes caiu de forma vertiginosa, porque você tem uma política pública voltada para os desestímulos, ou seja, não tem proibição, mas você tem mecanismo que desestimula. Em paralelo a isso, você tem uma saúde pública adequada para cuidar das questões que envolvem o consumo de tabaco. Então, incluir as outras drogas que estão nesse processo de proibicionismo numa política de drogas voltada para a questão da saúde pública, com opção governamental de política pública voltada para o desestímulo, pode ser a nossa melhor solução, e eu acredito que é. Então, o fato é que o modelo atual, ele não acabou com o consumo, ele não inibe o consumo. Quem usa, né, quem tem relação com as drogas, seja ela qual for, continua tendo acesso facilmente e, em paralelo a isso, sem impedir o consumo, a gente ainda tem, né, essa produção violenta de cadáveres. Pois é, que fico com vontade de perguntar agora, fui eu. Eu peço licença aqui a Matheus Caldas. Quando o senhor fala drogas, o senhor coloca bebidas alcoólicas também no meio, então quer dizer que o senhor acha que a campanha em relação, não ao combate, mas ao desestímulo, devia incluir também o álcool, é isso que o senhor quer dizer? Não, na verdade o que eu fiz foi comparar como o Estado lida com uma e como o Estado lida com outra, para enfatizar a ideia de que o Estado ele tem o poder de escolher como ele vai lidar a partir de políticas públicas com a liberação das drogas. Ou seja, nós estamos falando de 2 drogas
que são liberadas. Estamos falando do tabaco, do cigarro E do álcool. e estamos falando do álcool. O consumo do álcool só aumenta. Porque nós temos um processo de estímulo, né? A propaganda à vontade, é algo quase cultural. Comparado ao tabaco, o que a gente tem é uma política séria, ao meu ver, acertada, de desestímulo, né? Com aquelas propagandas, aquelas informações na própria carteira, com limitação De de acesso. locais onde as pessoas possam fumar. Ou seja, não tem proibição, não tem guerra, não tem violência, mas o resultado existe, que é o desestímulo ao uso do tabaco. Então, assim, isso prova que é possível ter controle do consumo a partir de políticas públicas sem precisar o proibicionismo. Então, o que mata nas drogas, que mata principalmente nas drogas e, sobretudo, é a proibição. É a proibição que faz com que 80% da estrutura policial esteja voltada para combater o tráfico. Não combate, o tráfico segue firme e forte, o consumo aumenta, não inibe o consumo, aliás, ao contrário, existe até espaços seletivos de consumo, onde as pessoas podem ou não consumir, né? Eu não vou citar aqui, pelo menos nesse primeiro momento, não que eu tenha nenhum receio de falar sobre qualquer coisa, né? Mas porque o nosso tema aqui é discutir política pública. Então, nesse sentido, precisa ter seriedade, não dá simplesmente para dizer, sou contra, tem que botar mais polícia, como se não fosse real que as pessoas estão morrendo. Os policiais morrem. É muito fácil para o governante dizer, vou botar mais polícia para ser mais enérgica. Mas o policial é um cidadão, é uma vida, é um pai de família que está sendo exposto a essa mesma violência. Matheus Caldas. Na verdade, eu já queria mudar de tema, falar um pouco sobre mobilidade, né? Que a gente estava conversando aqui um pouco dos bastidores. Na semana passada, pré-candidato, o prefeito aqui de Salvador, Bruno Reis, anunciou o reajuste da tarifa do ônibus, né? De Salvador para R$ 4,90. E ele justificou falando sobre algumas cidades do interior, algumas metrópoles do interior, como Itabuna, Vitória da Conquista, Feira de Santana, que enfrentam problemas de transporte público nos ônibus. Só que a gente sabe que mobilidade não se refere apenas ao transporte público, mas as formas que as pessoas vão caminhar nas ruas, as formas que as cidades conseguem estruturar para que não haja um gargalo. Eu queria saber quais são suas propostas e queria também saber um pouco sobre o que o senhor acha do VLT aqui em Salvador, mas não só em questão de mobilidade em Salvador, também nas grandes cidades aqui do interior do estado. Nesses 2 minutos, tentar fazer um diagnóstico crítico do que está sendo posto hoje. Eu acho que a grande obra que nós temos e que merece uma atenção e uma análise positiva nossa é o metrô. O metrô, de fato, ele busca atender, né, a um transporte de massa da população, com qualidade, e isso é uma coisa excelente. Precisa expandir, mas, de fato, é o dado bom desses últimos momentos. A nota ruim sobre isso é que, quando o metrô começa a operar, os outros sistemas entram em decadência. Ou seja, o sistema de transporte público em Salvador, de ônibus, falando de forma objetiva, ele entrou em colapso, com empresas falindo, com as linhas sendo mudadas de forma que não consegue fazer a integração de maneira adequada, penalizando a nossa população com o tempo de espera de transporte, um transporte caro. Teve um momento em que o ACM Neto, lá atrás, quando ainda era prefeito, fez toda uma movimentação lá, dizendo que ia melhorar a condição dos ônibus, colocar ar-condicionado, mas que para isso era necessário haver a diminuição ali do imposto. Houve o benefício da diminuição do imposto para as empresas e os nossos ônibus com ar-condicionado 2, 3. Quem pega ônibus sabe que a sorte de pegar um ônibus com ar-condicionado é impossível, né? Você não encontra esses ônibus. O que a gente encontra são ônibus sucateados, as pessoas apertadas, amontoadas. E eu gostaria também de falar dessa obra que está sendo feita lá na Avenida ACM ali, que é um dado importante para a gente falar. Pois é, o senhor mencionou aí na sua resposta, candidato, você que ligou a TV, o rádio agora, a gente está aqui com a coletiva Eleições 2022. E o nosso candidato aqui, o nosso pré-candidato, nosso entrevistado é Kleber Rosa, ele que é candidato, é pré-candidato. Eita, que é uma pegadinha esse negócio de dizer pré-candidato, isso dá um problema. Ele é pré-candidato a governador do estado da Bahia pelo partido PSOL, né? E está respondendo perguntas aqui dos nossos colegas jornalistas convidados para fazer esse programa. Kleber, você falou sobre a questão do transporte, exaltou o metrô. Olha, vai a casca de banana aqui, é uma PPP. Né? Metrô é uma participação público-privada, é um sistema privado, sim, privativo, é uma concessão. Né?
Assim como o ônibus também é. Enfim, mas deu no que deu. Mas o metrô prova que tem efetividade, é efetivo, mas danifica os outros modelos. Você não acha que, em relação a governo, gestão e alguns setores específicos, a equipe é muito importante? Você já tem alguém da sua equipe, você já pensou em alguém que vai te ajudar a resolver o problema de mobilidade do estado da Bahia? Porque a gente tem um sistema fluvial que não é aproveitado. Isabela gravou um programa muito bom, né, sobre a questão dos bairros, e na Ribeira ela viu que podia muito aproveitar aquela questão dos barcos, das balsas. Tem a questão do ferryboat que ninguém resolve, ninguém, né? Parece que enterraram alguma coisa ali, não é possível, ninguém resolve o ferryboat, as pessoas estão desistindo da ilha, né? A ponte Salvador-Itaparica, não sei se sai mais. Você já pensou em alguém para te ajudar nessa questão? Com certeza. Primeiro, assim, nós temos uma relação, né? A minha pré-candidatura, o meu partido, tem uma relação muito umbilical com os setores das universidades. Ou seja, nós temos uma raiz muito forte nas universidades, né? E nós temos uma infinidade de técnicos militantes, inclusive, arquitetos, urbanistas. Quando foi feita aquela obra, o início daquela obra lá na Avenida ACM pelo então prefeito, nós fizemos diversos questionamentos, inclusive na Justiça. E ali nós estávamos em parceria, e seguimos em parceria e dialogando com a série de ambientalistas, com a série de arquitetos, com a série de urbanistas que pensam a cidade a partir da sua mobilidade. Obviamente, não é o momento, inclusive, até porque nós estamos numa pré-campanha, não é o momento de eu anunciar a equipe de governo. Então, não tenho autorização para isso e não é adequado fazer isso. Mas, obviamente, que nós estamos respaldados com a equipe, inclusive que já está junto com a gente construindo o nosso programa. Nós estamos construindo um programa que é com técnicos, que é com intelectuais, mas que é também com os movimentos sociais e com o povo. Então, nós vamos estar preparados, na hora que for possível, né, anunciar essa equipe e falar dos nomes das pessoas que estão trabalhando com a gente. Mas nós, sem dúvida nenhuma, vamos apresentar um projeto de mobilidade que vai totalmente contrário ao que é feito hoje, sobretudo aqui na nossa cidade de Salvador, né? Nós temos um diagnóstico que um percentual significativo da nossa população anda a pé, se desloca a pé. Não estou falando de bicicleta. Tem um outro número gigantesco de pessoas que se deslocam de bicicleta. Mas tem uma parte significativa da nossa população que não tem acesso ao transporte público. É inadmissível que, diante de um diagnóstico desse, de uma realidade dessa, a gente veja um poder público anunciar um aumento de tarifa de uma hora para outra, sem nenhum diálogo com a população, sem nenhuma sensibilidade, né, com a realidade das pessoas. Pois é. Começa agora com Isabela Garrido. Ela vai fazer a pergunta que a gente já vai encerrar esse primeiro bloco. Eu queria falar agora de saúde, Cléber Rosa. A gente tem um problema gigantesco aqui no estado, que é a questão da regulação, a fila da regulação. E aí eu queria saber que propostas o senhor traz para tentar, pelo menos, amenizar esse problema e qual o seu principal foco na saúde quando o senhor assumir o governo do estado. Vamos lá, Isabela. Primeiro dizer o seguinte, que o principal problema que a gente enxerga hoje na saúde tem a ver com a sua terceirização. A gente tem um processo de privatização da saúde pública, que é aquilo que a gente chama de privatização discreta, né? Ou seja, você não vende o hospital, mas você entrega a administração daquele espaço a entidades supostamente sem fins lucrativos, mas que, na verdade, a gente sabe que existe um processo de mercantilização da educação. E, como tal, essa mercantilização da educação, ela precariza, né, o trabalho. Já começa precarizando o trabalho. Qualquer trabalho terceirizado, ele é precarizado. Isso acontece na educação, isso acontece em outros espaços. Na educação, por exemplo, as pessoas que trabalham terceirizadas, elas são, digamos assim, prejudicadas no seu direito trabalhista, porque muda a empresa, as empresas demitem, não pagam os direitos trabalhistas, aí contrata de novo, as pessoas estão o tempo todo sem construir aquele vínculo, aquele espaço temporal que lhe garante direitos trabalhistas. Isso não tem como não interferir diretamente na qualidade do serviço prestado. Então, isso é um dado concreto. A questão da regulação, ela tem muito a ver, primeiro, com essa questão da privatização, da entrega dos hospitais, das estruturas de saúde a essas instituições,
né? E que, obviamente, fazem desse espaço um espaço de lucro, um espaço de produção de riqueza, porque ninguém topa um negócio desse, né, sem fins lucrativos, na verdade, um subterfúgio. Então, isso é o primeiro elemento, né? O segundo elemento, obviamente, é analisar o déficit do oferecimento da saúde. Mas é importante dizer também, o tempo está acabando, eu estou aqui atento, é importante dizer também, por outro lado, que nós temos um serviço, o SUS, né, o Serviço Único de Saúde, que é modelo. O que a gente precisa fazer é garantir que esse modelo funcione como ele se propõe a funcionar. Pois é, olha aí, já o tempo ruge, a Sapucaí é grande, já dizia Giovanni Plota. Nós encerramos agora esse primeiro bloco, você fica aí, não muda o canal não. Rapidinho, um breve intervalo, a gente volta já já com o Kleber Rosa, vamos voltar falando de saúde. Pois é, de volta ao Coletivo Eleições 2022. E o nosso primeiro entrevistado é Kleber Rosa, ele que é candidato ao governador do estado da Bahia pelo PSOL. Fizemos muitas perguntas, o primeiro bloco aqui foi de perguntas temáticas, perguntamos sobre mobilidade, sobre educação, saúde e segurança. Esse foi o assunto que mais roubou a cena, que mais polêmico aqui do primeiro bloco. A gente continua agora com as perguntas temáticas, sendo que nesse bloco aqui a gente tem também as perguntas de tema livre, as famosas cascas de banana, que vão ser logo jogadas aqui e Kleber vai esticar daqui, esticar dali para tentar, né, responder tudo sem fugir, né? Sem fugir das perguntas. A gente vai continuar com saúde, ele respondeu, encerrou o bloco respondendo sobre saúde. E na sua resposta, Kleber, você exalta o SUS, mas pede uma efetividade do sistema. Lembrar que o SUS, até Barack Obama disse que o SUS é, né, o grande lance, diz que o gringo, quando chega aqui, fica pasmo, por que saúde aqui não paga, por que consegue tomar vacinas de graça e ser atendido, enfim. Mas, na sua opinião, o SUS precisa de ser mais efetivo. E em relação à saúde, né, a gente sabe que essa questão da regulação, que foi o que a Isabela te perguntou, ela penaliza a população de modo geral e muito mais a população do interior, né? Por quê? Porque a escassez de recursos é total e no interior ainda tem outro fator negativo. Mesmo quem tem plano de saúde ou tem condição, tem grana, não tem lugar para ser atendido. Então tem que cair na regulação de qualquer forma. Você já pensou numa ação? Porque tem as policlínicas, né? Aumentou o número de policlínicas, o governo está aí presente, investiu nessa questão. Tem a questão das UPAs em Salvador, que também o governo que está aí, né, a Semineto, o ex-prefeito e o atual investiram muito. Você acha que a solução é por esse caminho ou você vai fazer algo diferente para a saúde? Olha, isso é algo que a gente precisa ser justo. Eu acho que se tem uma pasta que merece, em alguma medida, o reconhecimento de que houve uma melhora é na saúde pública, né? De fato, esse é um aspecto positivo. Inclusive, isso se refletiu, por exemplo, na pandemia, né? Ou seja, a Bahia, ela se colocou bem no processo da pandemia e eu acho que isso reflete uma posição acertada do Estado da Bahia em relação à saúde. As policlínicas, o investimento em saúde, ele é algo que a gente precisa reconhecer. Então, eu mesmo me colocando aqui como pré-candidato, como uma opção e uma alternativa ao modelo que vem sendo implementado na Bahia, a gente precisa reconhecer quando algo é apontado de uma forma positiva. Então, obviamente que a gente precisa avançar, né? O problema da regulação, ele é, digamos assim, o principal problema da saúde pública. Por quê? Porque a saúde pública, ela é melhor em diversos aspectos do que o próprio sistema particular. E a pandemia nos mostrou isso, né? Se não fosse o serviço público, o sistema particular privado não daria conta dessa demanda do que foi a necessidade de atender a população. Inclusive, as pessoas que se utilizam do serviço privado perceberam, né, os limites desse serviço. Então, eu acho que seguir ampliando a oferta de saúde, eu acho que é um elemento dado, eu falei inclusive no bloco anterior, mas eu acho que é necessário mudar o eixo da relação política com a saúde. Para mim, o elemento central está na privatização da saúde. Eu acho que o Estado precisa assumir o seu papel como gestor, como quem deve oferecer o serviço para a população. Então, eu acho que é a partir daí que a gente consegue implementar
o SUS como ele realmente preconiza que deve ser a saúde. Então, para mim, esse é o aspecto central quando a gente debate a saúde. Pois é, a gente prometeu que no segundo bloco poderia trazer algumas perguntas temáticas também, né? A gente vai trazer, mas Juliana Nobre, nossa colega, ela vai trazer, ela já vai usar o seu benefício da pergunta tema livre, porque ela está com a língua coçando, não sei o que é que vem ali, viu, Kleber? Mas qualquer coisa nós estamos aqui, viu? Na verdade, eu quero falar sobre a representação feminina nos espaços de poder, né? Nós temos aí 3 chapas colocadas. A chapa encabeçada por Jerônimo Rodrigues não tem nenhuma mulher. A chapa encabeçada por João Roma tem a pré-candidata ao Senado, Raíssa Soares, que deve estar saindo, né? Vai talvez tentar a ser deputada federal. E o PSOL, que tem Tâmara Azevedo no Senado com a pré-candidatura firme e forte, como ela mesma disse. O que falta, na verdade, dentro da política para que a imagem feminina seja reforçada, para que a gente consiga, de fato, ocupar esses espaços de poder? E qual a importância de vocês colocarem, de fato, uma mulher negra na chapa de vocês? Olha, primeiro é importante dizer que o PSOL é o único partido até agora que apresentou, de fato, uma candidatura feminina negra, né? Então, as nossas pré-candidaturas é Kleber Rosa, para pré-candidata a governo, e Tâmara Azevedo, pré-candidata ao Senado. Eu acho que isso reflete o compromisso arraigado que o PSOL tem com as lutas sociais. Nesse momento, o PSOL apresenta uma chapa que reflete isso de uma forma muito tranquila. Obviamente que a gente entende a necessidade de avançar. O ideal, ao meu ver, e eu falo na condição de homem, o ideal é que nós tivéssemos uma chapa, inclusive de mulheres, né? Com a candidatura a governo de mulheres, e a gente teve uma disputa interna. O PSOL é um partido democrático, como um partido de esquerda que se orienta por concepção, né? E não por clientelismo. A gente não toma decisões sem um debate aprofundado. Nós fizemos o debate, nós tivemos 2 candidatas mulheres disputando o espaço para essa pré-candidatura, né? E o partido entendeu, pelo meu perfil, pelo que eu trago de representatividade, de luta social, pelo meu engajamento, sobretudo, em 2 temas que são viscerais nesse processo eleitoral e que precisa ser desnudado, que é a questão da segurança pública e a educação. O partido entendeu que eu, nesse momento, poderia representar bem o debate que a gente quer fazer, né? Mas nós não deixamos de fazer esse debate de forma visceral, interna, né? Da maneira que o pessoal sabe fazer, com todos os percalços. Eu sou suspeito para dizer que o partido acertou na escolha, mas eu acho que as mulheres do PSOL hoje, né, entendem a importância dessa candidatura, dessa pré-candidatura, o papel que nós podemos cumprir a partir desse lugar que eu me coloco. Mas nós estamos atentos, o PSOL é o partido que tem a maior representatividade feminina, não só nos seus quadros internos, mas na sua representação institucional também. Por essa resposta, a gente pode esperar que na chapa o cargo de vice também seja composto, ocupado por uma mulher? É uma deixa? Ou você vai fazer igual os outros pré-candidatos, que não, alguns deles não dizem quem é o vice, aquela coisa toda? Não, nós já temos. Pode esperar uma mulher? Nós já temos o vice é Ronaldo Santos. Né? O vice é Ronaldo Santos. Não tem como a gente não reconhecer que isso não é uma opção boa apresentar uma chapa com 2 homens, sobretudo quando a gente se reivindica um partido que está entrelaçado com as lutas sociais e com as lutas femininas. Isso tem a ver com as indiciocrasias mesmo internas do partido, isso tem a ver com as disputas de espaço interno, mas é importante destacar, antes de qualquer coisa, que a nossa representação nesse espaço é uma representação daquilo que a gente se entende como grupo, como coletivo. Então, as demandas femininas, elas são pautas centrais em qualquer processo que o pessoal intervenha, seja nos movimentos sociais, seja na ocupação do espaço institucional. Então, o fato de ser 2 homens, por um lado, não traz a importância da representatividade feminina, mas, por outro lado, não deixa de pautar como política a necessidade de inclusão e, sobretudo, a defesa das pautas que representam e que atendem as mulheres. O PSOL é um partido que já se posicionou, por exemplo, a favor da legalização do aborto. E isso é uma pauta dos movimentos sociais de mulheres.
O PSOL é um partido que se posiciona de forma dura, por exemplo, contra a discriminação às religiões de matriz africana, que são religiões matriarcais, que revela, inclusive, para a gente, né, a importância do papel das mulheres na cultura tradicional africana e afro-brasileira. Então, a presença masculina, ela reflete indiscutivelmente o quanto ainda se precisa avançar do ponto de vista da ocupação de espaço das mulheres, mas isso não secundariza as políticas e as pautas tradicionais dos movimentos de mulheres e que nós vamos defender, e defender inclusive juntos, porque a nossa representação, e a gente faz isso ao longo da nossa militância, ela é uma representação de um projeto, né? E nessa perspectiva, a gente representa esses segmentos de uma forma diversa. Então, é o que eu posso falar nesse momento sobre essa questão fundamental para a gente. Lembrar que o PSOL ele é representado aqui na Câmara de Salvador com uma mandata, ela chama Mandata Coletiva, Laina, Cleide e Gleide, e inclusive elas se intitulam co-vereadoras, são 3 co-vereadoras, ocupando plenamente o espaço da Câmara. Inclusive, há uma concessão do presidente Geraldo Júnior para que as 3 vereadoras participem, inclusive, das atividades legislativas perfeitamente, exercendo o mandato. O pessoal, né, inovou aqui na Câmara com 3 mulheres, Laina, Cleide e Gleide. Passar agora a oportunidade para Matheus Caldas, que vai fazer uma pergunta sobre a questão da geração de emprego e renda para o candidato, para o pré-candidato. A gente sabe que o país vive numa crise socioeconômica, principalmente por conta dessas disputas, né, dessa polarização, mas também por conta da pandemia. Alguns dados foram divulgados essa semana em que o desemprego caiu, mas a renda também caiu. Por outro lado, o PIB cresceu um pouco mais do que se esperava, puxado ali pelo setor de serviços, que para alguns especialistas evidencia um pouco o baixo nível de especialização da população no momento. Eu queria saber o que o senhor acha disso, o que o senhor acha que pode implementar aqui na Bahia, sobretudo depois da saída da Ford. A gente teve também uma crise muito grande aí no setor de indústria. O que o senhor pretende aí fazer para também ajudar na especialização, na implementação de tecnologia, para a gente conseguir ter uma diversificação um pouco maior também dos postos de trabalho? Primeiro, eu acho que a gente não deve colocar na pandemia a conta do empobrecimento da população. É um equívoco a gente colocar na conta da pandemia. Nós temos que colocar na conta das opções políticas feitas, sobretudo, por esse governo equivocado que ocupa o Palácio do Planalto. Isso é importante dizer. E eu falo isso porque os dados dizem que houve recorde de produção de alimentos no Brasil nesse período. O agronegócio bateu recorde. Mas isso não se refletiu no enfrentamento à fome. A gente vê aí já de cara uma contradição. Houve o empobrecimento de setores significativos da população, ao mesmo tempo que houve o enriquecimento de pequenos grupos que entraram para a Forbes, que entraram para a lista das pessoas mais ricas do mundo. O que nós estamos falando não é de crise econômica que se abate sobre a economia brasileira. O que nós estamos falando é de concentração de renda. O que nós estamos falando é de um capitalismo predatório que não distribui a riqueza. A gente produz riqueza e não distribui riqueza. E isso nos coloca numa condição que é discutir uma política de inclusão social, de distribuir a riqueza. É inadmissível, é gritante a gente lidar com esse dado de que o Brasil produz alimento, bate recorde, ao mesmo tempo em que a metade da população está vivendo em insegurança alimentar. Isso é uma coisa gritante, isso não nos diz algo. A gente não pode cair no senso comum de que a crise está aí e está provocando pobreza. O que provoca pobreza é a concentração de renda, é a falta de política de inclusão social. Então, nossa principal linha e opção de governo é promover distribuição de renda e inclusão social. Pois é. Eu vou ajudar, como o senhor acha pouco tempo para falar do assunto, e, na verdade, a gente está aqui muito curioso, né? É o primeiro candidato que a gente entrevista, o pré-candidato, a gente vai entrevistar todos os outros com igual condição para todos. Então, a gente tem aqui um tempo, ele está aqui olhando de olho, ele fala assim, eu estou de olho no cronômetro, porque realmente ele está, né? Todo mundo vai ter a mesma coisa. A gente sabe que 2 minutos, às vezes é pouco, às vezes não, né?
Depende, né? 15 segundos de televisão é muito tempo, né? Lembra de Enéas? Pois é. Enéas bateu todos os recordes e só tinha, acho que 3 segundos, né? Se eu não estou enganado. Mas a gente sabe, né, que para uma entrevista 2 minutos realmente, né, não é tanto tempo assim, né, pré-candidato. Mas a gente, na sua opinião, então, a pandemia foi o enriquecimento dos ricos e o empobrecimento dos pobres. É isso que o senhor quer dizer com relação à geração de emprego e renda. E o senhor tem projetos, né? A gente sabe que quando o assunto é política social, pelo menos aqui na Câmara, com os ex-vereadores que passaram por aqui, os que eu me lembro, né? Hilton Coelho, Marcos Mendes e agora Laina, Cleide e Gleide, eles batem muito nessa questão de políticas sociais, né? Todas as sessões que os vereadores do PSOL fazem aqui na Câmara, as audiências públicas, vem muito pessoal da comunidade, pessoas que trabalham com artesanato, pessoas que trabalham, né? E muitas políticas para as comunidades. O que é que você pensa em fazer em relação à política social para o Estado da Bahia? Falando em política social e, ao mesmo tempo, trazendo para a questão do emprego e renda, nós precisamos dinamizar a economia, né? Dinamizar a economia é fundamental. Para isso, nós estamos trazendo 2 propostas. A primeira é o programa de renda mínima. À medida em que as pessoas têm uma renda mínima, e obviamente que isso é uma política pública de garantir a cada indivíduo, a cada pessoa, uma renda, né? É inadmissível que a gente conviva com um número gigantesco de pessoas que têm uma renda familiar de R$200. Isso é condenar as pessoas à miséria, à fome e ao absoluto abandono. E o Estado não pode abandonar os seus cidadãos e suas cidadãs. Então, primeiro, um programa de renda mínima. Segundo, salário mínimo regional. O salário mínimo regional, ele é uma política de Estado, no Estado, em que visa garantir um salário mínimo, além do salário mínimo de faixa nacional. Então, isso é um programa que alguns setores do movimento sindical já defendeu em outros momentos, né? E nós estamos trazendo para o nosso programa de governo. Então, ou seja, uma valorização do salário mínimo na Bahia acima do salário mínimo nacional. Isso a gente entende que dinamiza a economia, que distribui renda, que otimiza o comércio, né? O comércio é um dos principais produtores de riqueza na Bahia, né? Junto com a indústria e com o serviço. Então, o programa de salário mínimo regional, ele dinamiza de forma significativa tanto o comércio quanto o serviço. Então, esses 2 pontos a gente quer destrinchar, obviamente, apresentar de uma forma um pouco mais detalhada, mas digamos que é o nosso carro-chefe para pensar o dinamismo da economia baiana. Pois é. Isabela Garrido agora vai lançar a mão do tema livre, vai tocar num assunto que talvez a gente tenha esperado aqui, né? E milagre não apareceu até agora, mas não ficou de fora, que é a questão da população LGBTQIA+. Não é isso? Não é não? Eu vi ali, deu uma pescada aí no seu roteiro. Não, tema livre. Tema livre. Na verdade, eu quero falar sobre estratégia de campanha. Porque, assim, uma crítica que eu sempre ouço em relação ao PSOL é de que é um partido de esquerda elitista que se preocupa muito em falar para a comunidade LGBTQIA+, e para a comunidade da esquerda universitária. Fica muito restrita a esses dois públicos. E aí eu queria saber do senhor, que é pré-candidato agora, quais estratégias o senhor pretende utilizar para chegar na comunidade, nas periferias, no trabalhador comum, no homem comum, na mulher comum, no jovem de periferia, aquelas pessoas que muita gente acusa que o pessoal não fala para essas pessoas, apesar de apresentar políticas, né, de trazer ideias e propostas que vão mudar diretamente a vida das pessoas, mas não dialoga diretamente com eles. Veja bem, de fato o PSOL, ele nasce arraigado nos segmentos de classe média, setores da universidade, mas o PSOL, inclusive o PSOL é um partido que nasce no Congresso, ele nasce de um racha do PT, né, sobretudo de figuras que estão ocupando espaços institucionais no Congresso Nacional. Então, é assim que o PSOL nasce. Obviamente, como um partido de esquerda, ele nasce com o objetivo de se ampliar e se arraigar nos segmentos sociais e nos segmentos populares. Eu diria que a minha pré-candidatura, assim como a pré-candidatura de Tâmara, mostra esse novo momento do PSOL. Mostra que o PSOL vem se popularizando, vem dialogando mais com segmentos populares, né? Eu, embora tenha origem na universidade, eu fui para a universidade, mas eu não sou de classe média, nunca fui e continuo não sendo, né? Eu sou uma pessoa que sei o que é fome,
Eu sou uma pessoa que sei o que é pegar transporte ou não ter dinheiro para pegar transporte. Eu sou uma pessoa que é ter que no final do mês escolher entre pagar o aluguel ou fazer o mercado. Então, essa é a minha realidade de vida. Ir para a universidade, como a maioria da população negra que consegue acessar esse espaço, né, eu fui, digamos, o primeiro da minha família. Só não fui exatamente o primeiro, porque eu e meu irmão entramos na universidade juntos, no mesmo vestibular, inclusive para o mesmo curso. Então, eu não deixei ele ser o primeiro, nem ele me deixou ser o primeiro. Mas, enfim, o meu nome estando nesse lugar mostra que o pessoal está atento a isso que você traz e, sobretudo, está disposto a superar essa barreira. Então, nosso programa de governo, o programa que a gente está construindo, mas obviamente que já tem os seus eixos centrais, ele procura dialogar sobretudo com a população pobre da nossa Bahia, com a população negra da nossa Bahia. E nós queremos chegar às pessoas, porque a comunicação também não é fácil. Não é fácil para um candidato que nunca foi candidato antes ser observado e despertar a curiosidade das pessoas. Esse é o nosso principal objetivo, é conseguir ser ouvido. Uma das coisas que a gente percebe também, pelo menos inovações que a gente observa no partido, no PSOL, é a questão das religiões. Então, deixa eu dizer por quê. Né? Havia toda uma questão da religião de matriz africana voltada ao partido. Né? Até porque pela população preta que faz parte. Né? E a gente tem uma chapa, eu estou falando muito aqui da Câmara, porque a Câmara é a nossa casa. Então, e é o nosso exemplo, né? A nossa base, né? Onde a gente tira. Hoje nós temos uma mandato coletivo aqui, uma mandata coletiva na Câmara, que tem 3 vereadoras, 2 são uma ex-evangélica, que lá ela era batista, né? Ela se declara ex-evangélica, é do Candomblé. Tem a Gleide é evangélica, né? Declarada, assumida. Cleide é de Candomblé também. Você acredita, o que você acha em relação a essas mudanças? E outra coisa também que acontece aqui na casa, o pessoal que foi o tempo todo oposição a tudo e a todos, atualmente na Câmara de Salvador, o pessoal se junta com as oposições da própria Câmara e, de maneira histórica, o pessoal vai ter, o último ano legislativo dessa legislatura, vai ter uma liderança das oposições do pessoal. Você vem com esse pensamento também inovador, de não ser tão radical, de ouvir melhor, de dialogar com as religiões, com as diversidades? Sem dúvida, dialogar com a diversidade, encontrar o ponto certo da política que o momento exige, porque tem muito a ver com isso também, entendeu? Nós temos hoje uma ameaça nacional, que é o bolsonarismo, né, que estimula uma política de ódio, que estimula o fascismo. A gente fala de fascismo, mas que as pessoas acham que é só um xingamento, que é só um rótulo. Não tem a compreensão, a profundidade do que é o fascismo, do que o fascismo provocou no mundo, de guerras, de mortes, enfim. Obviamente não dá para a gente destrinchar aqui, mas o Bolsonaro significa um perigo concreto em relação a isso. Então, a necessidade de unificar os setores progressistas, as esquerdas, ele envolve também o que nós vivemos no Brasil hoje. Então, o pessoal está atento a isso. Tanto sim que a gente declarou apoio a Lula. Né? O pessoal, todos os anos, teve candidatura própria à presidência e dessa vez a gente resolveu apoiar Lula, porque a gente entende a importância desse momento do enfrentamento a essa escória que está aí no Palácio Nacional. Então, isso é um aspecto. Mas, assim, a radicalidade, eu acho que a gente precisa desmitificar o termo radical. Né? O radical é aquele que vai na raiz. Radical são os capitalistas, que promoveram no Brasil a escravidão. A escravidão é radical. A escravidão é uma política radical de desumanização das pessoas. Isso é radical. Radical é, em plena pandemia, e as pessoas ricas aproveitarem para ficar ainda mais milionários, sabendo que o povo está passando fome. Isso é ser radical. Então, nós não temos como enfrentar essa realidade sem compreender quão radical é combater a fome. Então, não tem problema ser radical quando nós temos o objetivo correto. Agora, ser radical sabendo conversar, sabendo dialogar e sabendo achar o ponto de equilíbrio para que a gente seja ouvido, para que a gente seja entendido pelo povo. Dando tempo de mais uma rodada, eu vou passar agora a palavra para Juliana Nobre. Kleber, na verdade, eu quero continuar aí a sua pergunta, porque
o pessoal exatamente declarou voto ao ex-presidente Lula, mas aqui na Bahia vocês fazem diversas críticas ao chamado time de Lula, né, que é o atual governo. Como é essa contradição? Ou não é uma contradição? Não, não é uma contradição. Primeiro que existe particularidade, existe especificidades, né? Isso não é só na Bahia, existem outros lugares onde os partidos que estão junto aqui não estão junto ali. A política local, ela tem dinâmica própria. Então, já falei aqui sobre a importância da gente apoiar o ex-presidente Lula. Nós precisamos garantir a retomada de um espaço minimamente democrático no Brasil, né? De uma estabilidade política que nos permita caminhar para avançar na qualidade de vida das pessoas a partir de um espaço democrático garantido. Então, a gente não pode vacilar quanto a isso. Bolsonaro, ele não só é uma ameaça à democracia, como ele é responsável pelo empobrecimento da população. Com a justificativa de que tinha que salvar a economia e não fazer as políticas corretas para a pandemia, ele não fez nenhuma coisa e nem fez outra. Ele é responsável por esse caos que foi a pandemia no Brasil e que provocou tantas mortes. E ele é responsável, né, pelo empobrecimento da nossa população, pelo desemprego, pelo aumento da gasolina, que atinge não só a classe média, mas atinge o povo, porque a gasolina é cara, não atinge só quem vai com o carro abastecer, mas atinge quem compra o café. O café está custando R$9. Quer dizer, o povo não está podendo comer, o gás de cozinha. Então, o Bolsonaro é responsável por tudo isso e nós temos o dever cívico de tirar essa pessoa do poder e restabelecer um espaço democrático onde a gente possa, inclusive, ainda que se colocando criticamente ao possível governo Lula, a gente possa ter um espaço, de fato, de avançar. Na Bahia, nós temos críticas que têm a ver com o que é o governo, que tem a ver, sobretudo, com o que o PT criou de expectativa para o campo da esquerda de uma forma geral e do que não conseguiu atender. Então, o PT fez um giro no seu programa e que, em alguma medida, se distanciou do compromisso da inclusão social. Qual é a política de habitação séria que tem na Bahia? Qual é a política de reforma agrária que tem na Bahia? Qual é a política de emprego e renda que tem na Bahia? Então, nós não podemos escolher alguém pelo simples fato de não querer o outro. Isso justifica a importância da nossa candidatura. Nós não queremos a volta do carlismo. O carlismo é anacrônico, representado por ACM Neto, e, mais uma vez, vai no sentido de atender a interesses de grupos econômicos específicos. Por isso, nós estamos fazendo a crítica e dando a opção ao povo pela esquerda. Matheus Caldas. Falando ainda sobre as peculiaridades da política local, mas também do que o senhor falou de unificar, dar unidade para a esquerda, né? A gente aqui, o senhor acabou de fazer algumas críticas ao governo do PT, mas, por outro lado, o PCB, o pré-candidato Giovanni D'Amico, do PCB, fez algumas críticas à pré-candidatura do senhor. Na visão dele, ele entendeu que o senhor não tem um histórico de lutas conhecido, pelo menos pelos representantes do PCB. Eu queria saber do senhor se realmente falta um pouco de unidade da esquerda aqui no Estado e o que poderia ser feito para retomar esse diálogo, para haver uma unidade maior para as próximas eleições. Tem duas coisas pelo menos duas coisas eu quero destacar aqui, que são consideradas quando a gente discute a aliança partidária. Primeira coisa é entender que, pela esquerda, nós fazemos opções ideológicas e não fisiológicas. Os partidos, o Centrão, os partidos de direitas que fazem alianças fisiológicas, fazem aliança baseado no interesse imediato, o que é que eu vou ganhar aqui, vou ganhar um cargo, vou ganhar isso, vou ganhar aquilo, né? Essa unidade é mais possível, porque basta você oferecer uma coisinha aqui, outra ali, né? E você vê aí 16 partidos juntos, 17 partidos juntos. Para nós, discutir compreensão da sociedade, discutir concepção política é a chave para qualquer relação. Isso explica, por exemplo, por que nós não topamos reproduzir na Bahia a aliança que nós temos nacional com o PT para apoio ao ex-presidente Lula, né? Isso explica as diferenças na Bahia, as particularidades na Bahia. Então, assim, o PCB é um partido que tem uma história de um século de luta no Brasil. E é um partido sério, um partido que tem o nosso respeito,
É um partido, inclusive, que vem ganhando novo espaço de visibilidade. Tem uma figura lá de Pernambuco, que é o Jones Manuel, que vem se destacando, usando aí as redes sociais para fazer o debate sobre comunismo, sobre revolução. E tem conquistado a juventude, tem conquistado outros setores da sociedade para um debate sério e profundo sobre transformação da sociedade, de uma forma profunda mesmo. E ele tem meu respeito, tem minha admiração, o PCB tem meu respeito, tem minha admiração. Mas é natural, num processo eleitoral, que a gente faça opções, primeiro, nesse aspecto ideológico, segundo, no aspecto tático. Eu acho que o PCB vem ganhando espaço e quer garantir um espaço de fala específico seu para defender essas bandeiras. Eu acho bom, acho importante, acho legítimo. Isso não impede que a gente siga dialogando e construindo junto, né, em outros diversos campos. Vou passar a palavra para a Isabela Garrido. Já está quase encerrando o nosso tempo, né? E você que ligou a televisão agora, ligou o rádio agora, a gente está conversando com o Kleber Rosa. Esse é o Coletivo Eleições 2022. Lembrando que nós vamos ouvir todos os pré-candidatos. Eles certamente falarão um do outro, isso é uma questão deles, né? E quem está em casa vai poder analisar os projetos e escolher, né? Dá tempo de escolher em quem você realmente quer votar. Quem você quer chamar de governador aí no dia 2 de outubro. Isabela Garrido, eu pesquei aqui, ela jogou uma casca de eu pesquei errado da outra vez. Agora eu acho que é cultura, né? Ela vai falar sobre cultura. Kleber Rosa, a gente viu aí nessa pandemia que a cultura ficou muito evidente, né? A importância da cultura, porque foi o que segurou a gente em casa muitas vezes, né? Você ter uma música, você ter um filme, você ter uma programação cultural para fazer dentro de casa, foi o que fez muita gente não surtar. Mas, ao mesmo tempo, aqui na Bahia, a gente teve um problema seríssimo, porque os artistas de cultura, pode-se dizer assim, praticamente passaram fome, né? Os grandes tiveram como se manter, os pequenos ficaram passando situações muito difíceis. Eu queria saber qual é a sua proposta para a cultura do Estado, focando especialmente o artista local, o artista de rua, os pequenos artistas, né? Não os grandes, os pequenos artistas, porque a Bahia não é só carnaval, não é só São João, a gente tem a cultura principalmente do interior do estado, que movimenta ali uma economia e que atinge diretamente a vida de muitas pessoas. Observem, não tem como a gente não falar do carnaval como exemplo Sim. da política cultural na Bahia. O que nós temos é uma política cultural que é sustentada, alicerçada na produção da cultura negra baiana, sobretudo. Estou falando especificamente disso. No entanto, embora a cultura que a Bahia, né, que salta aos olhos para o Brasil e para o mundo, seja a presença forte da cultura negra, o que a gente vê é um processo de absolvição da riqueza produzida por essa cultura para setores médios, elitistas e brancos. Isso é importante dizer. É importante dizer que quem produz... Porque assim, o que é a música no Carnaval da Bahia, se não a musicalidade negra? E o que a gente vê é esse estrelismo de 1, 2, 3 artistas que, inclusive, estão falindo o carnaval. Só não está falindo porque a população, mais uma vez, está retomando e popularizando o carnaval. A gente vê um fenômeno de popularização. Sim. Isso precisa ser transformado em política pública. Isso precisa ser transformado em política pública. A gente pega, por exemplo, os blocos afros. Os blocos afros, eles precisam concorrer a editais para ter recurso para desfilar no carnaval. Enquanto que as estrelas são contratadas de forma direta. A gente está vendo o escândalo aí agora, o pessoal está falando em CPI do sertanejo, né? A hashtag CPI do sertanejo. Ou seja, artistas que são contratados por milhões, enriquecendo, enquanto que as pessoas que trabalham, inclusive, na cultura, e que trabalham, inclusive, contratado para esses artistas, né, recebem, às vezes, um saláriozinho pequenininho. O que a gente precisa, mais uma vez, na cultura, que é o lema central de quem governa e de quem vai governar o estado da Bahia, é fazer distribuição de renda. Nós precisamos de uma política que popularize e que dê acesso aos grupos populares e, sobretudo, aos artistas que estão surgindo. A gente precisa estimular a cultura popular. E isso vale para Salvador, Recôncavo, que tem essa marca
Esqueci do tempo ali. Pois é, a gente vai ter que encerrar a Primeira pergunta. vez que eu me passei. E eu não vou te dar uma colher de chá, porque eu não vou fazer a pergunta do mesmo tema. Dessa vez eu esqueci de olhar para o cronômetro. A gente vai para a última pergunta, antes das considerações finais, né? Antes da última pergunta. Eu quero perguntar sobre como é que vai ser a sua relação com o servidor público do Estado da Bahia. Por quê? Quero perguntar isso. Ao que parece, nenhum governador dessa terra se relaciona bem com o servidor público. O que a gente ouve na Rádio Peão, na Rádio Corredor, é o que a gente ouve, não é o que a gente fala. Jornalista não fala, jornalista ouve. É que o servidor público não elege ninguém. Partindo desse princípio, eu não preciso me relacionar bem com o servidor. Né? E você é servidor raiz, né? Não é servidor Nutella, 22 anos, Polícia Civil. Como é que você vai se comunicar com o servidor público, você, governador do Estado da Bahia? Olha, eu quero fazer um diálogo sobre o serviço público que não é voltado para o servidor. Eu quero fazer um diálogo sobre o serviço público com a população inteira. Porque assim, vamos pensar em 4 eixos que eu estou colocando como central. Primeiro, promover cidadania plena para o nosso povo. Isso se faz com Estado forte. Isso se faz com poder de decisão política do Estado. Para um Estado forte, nós precisamos ter um Estado organizado. Precisamos fazer uma política de reestruturação administrativa do Estado. E para que as políticas pensadas pelo Estado cheguem à população, é necessário que o servidor público esteja motivado, tenha carreira para oferecer um serviço público de qualidade para a população. Então, defender o servidor público é defender o serviço público. E, consequentemente, é garantir para a nossa população dignidade no serviço público. Porque o nosso povo só tem saúde se for pública. Nosso povo só tem educação se for pública. A privatização da Embasa é uma coisa absurda, é uma coisa gritante. A água, ela é um elemento fundamental para a vida das pessoas. Você colocar água na mão de grupos capitalistas que não têm compromisso nenhum com o povo, vai acontecer o que acontece com o agronegócio. Produz muita comida e o povo passando fome. Então, defender o serviço público, defender o servidor público, valorizar o servidor público em todas as suas categorias, com carreira, com salário, com condições dignas de trabalho, é preparar um Estado para oferecer serviço de qualidade para o nosso povo. Então, cidadania plena se faz com serviço público de qualidade. Pois é, está respondido e a gente encerra, né? Encerra esse programa. Esse que é o primeiro programa aí, eleições 2022. A gente vai conversar com todos os pré-candidatos, é o que a gente pretende, né? De acordo com as suas agendas. Eu quero agradecer, né? Quero agradecer a Juliana Nobre. Muito obrigado, Juliana. Obrigada André, Isabela. Obrigada, Kleber, Matheus, todo mundo, toda a produção, direção, pelo importante convite, né? Porque é importante a gente conhecer todas as propostas dos nossos pré-candidatos. Matheus Caldas, muito obrigado. Muito obrigado pelo convite, a todo mundo aqui da bancada que prestou muita atenção. A Kleber também, que respondeu todas as perguntas assim de maneira resumida, porque o tempo realmente é muito curto. Agradeço e espero vir aqui mais uma vez e que todo mundo possa assistir e ver todas as propostas de todos os pré-candidatos. Isabela Garrido, muito obrigado. Obrigada pela presença de vocês, pela companhia, obrigada pela disponibilidade do candidato Kleber Rosa. Eu queria mais uma vez lembrar, pegando seu gancho, falando do serviço público, a TV Câmara é uma TV pública que está aqui prestando esse serviço para o nosso público soteropolitano e baiano também. E a importância da gente estar aqui trazendo candidatos para falar, né, mostrar suas propostas e dialogar diretamente com a população. Agora eu vou te dar, olha os 2 minutos chegando de novo, tá vendo aí? Agora 2 minutos para as suas considerações finais, para depois encerrarmos o programa. Vamos lá. Olha, eu quero parabenizar a vocês pela iniciativa, eu quero ressaltar a importância da TV pública, né, o compromisso de democratizar a comunicação que no Brasil também está concentrada na mão de 3 ou 4 famílias, e a TV Câmara, assim como a TVE, cumpre um papel fundamental de garantir um espaço democrático, alguns lugares onde são únicos, onde a população de fato se vê. Então, parabenizar a TV Câmara.
Agradecer a vocês também pelas perguntas, pelas cascas de banana. Mas eu sou capoeira, viu? Capoeira Angola. E capoeira balança, mas não cai. A gente está aqui com responsabilidade para falar. Quando a gente fala a verdade, a gente não tem medo. Né? Como é seu apelido na capoeira? Meu apelido é Kleber Rasta. Pois é, não tem apelido não. Mas, enfim, o que eu quero dizer para vocês e para o povo, né, para a população baiana, é que o Estado brasileiro tem uma dívida secular com a gente. E eu disse no início, a gente está hoje vivendo nas condições que a gente estava há 30, há 50, há 100 anos, porque o processo de exclusão, ele é um processo histórico e é resultado de uma abolição que não aconteceu. A população negra segue hoje amargando as condições que lhe foi dada desde o fim da abolição, quando nós fomos jogados à míngua, sem nenhuma assistência. E nós precisamos fazer a verdadeira abolição. E nós vamos fazer na Bahia a abolição que o Brasil não fez. E quem vai fazer não é ninguém, senão nós, pelas nossas próprias mãos. Eu estou me colocando como instrumento dessa transformação e eu quero conquistar os corações e as mentes do nosso povo para essa grande revolução que nós vamos fazer na Bahia. Obrigado, Kleber Rosa. Obrigado a você que assistiu até agora e ouviu pela Rádio Câmara também. Lembrar que a programação continua aí, tanto na rádio quanto na TV. A programação da TV e da Rádio Câmara são feitas sob medida para você que está em casa. É como a Isabela falou, deixou claro, dinheiro público investido a bem do público. Então tem mundo musical aí na Rádio Câmara, tem todo o programa de conteúdo na TV Câmara, tem as sessões ordinárias especiais da Câmara que passam ao vivo. Tudo para aproximar cada vez mais você que é cidadão do Legislativo de sua cidade. Muito obrigado, todo mundo. Fiquem com Deus e até o próximo Coletiva.